Senhor, e lembrando do tema, né? Compaixão e graça. E que nós possamos, para iniciar, eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Mateus. Vamos lá no versículo, né? De referência. Mateus capítulo 9, verso 36. Mateus capítulo 9, verso 36. A palavra do Senhor diz o seguinte: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Amém? Vamos estar orando, irmãos. Paizinho, Senhor, estamos aqui essa noite, Senhor, para receber da sua palavra. Já ouvimos testemunhos, ouvimos palavra, ó Pai, de encorajamentos, rendemos louvores ao Senhor, ó Pai, rendemos nossas orações. Paizinho, fala conosco através da mensagem neste momento, que o seu amor e sua graça estejam em nossos corações, e que a sua palavra, Senhor, venha somar em nossa espiritualidade. É o que pedimos, em nome de Jesus, amém. Setor bandeira aqui, né, pastor? É isso? Setor bandeira. Então, nós estamos aqui justamente para dar abertura, né, de campanha de missões regionais, aonde não deu para ser sábado passado, mas estamos aqui justamente para isso. A palavra do Senhor o tema, né, sobre compaixão e graça. Só que eu gostaria de primeiro a gente dar uma introdução em relação ao que é compaixão e graça. A compaixão, ela é o sentimento onde ela vai gerar uma empatia, né? Uma empatia relacionada a uma tragédia humana, uma tragédia de terceiro, de outra pessoa. E nada melhor do que esse período para nós pensarmos nisso, nesse período de exercitarmos a nossa empatia, né? Esse período da pandemia, essa tragédia que aconteceu, né? Que iniciou e que até agora amenizou um pouco, mas ela ainda perdura. E que por mais que ela amenizou na questão de saúde, na crise sanitária, mas ainda nós temos alguns desafios ainda, que é o desafio econômico, né? Desafio político, uma série de coisas para a gente encarar isso. E o desafio como igreja também, o desafio como igreja do Senhor. Nós devemos estar preparados para esse momento, que nós devemos estar alicerçados para esse momento. Creio eu que não só eu, mas os pastores ou até irmãos da igreja viram que deu uma esfriada a mais no nosso caminhar. Infelizmente, a pandemia ela veio somar com esse momento negativo da igreja. Mas nós, através da compaixão e através da graça, nós devemos nos manter em pé. Cristo nos manterá em pé. Mas por que será que essas pessoas, talvez de imediato, ela deu uma esfriada? Ou aparentemente de imediato? Outra coisa que eu quero ver com vocês em relação à compaixão, eu também quero ver em questão a graça. A graça, nós temos um termo muito simples para que todos possam compreender melhor e de grande eficácia, que a graça é um favor imerecido. Mas a graça também, ela é um dom sobrenatural. Ela é o dom sobrenatural de Deus como meio de salvação. Então nós temos a compaixão, que é a empatia pelo sofrimento alheio, sofrimento de outra pessoa, e nós temos a graça, que ela é um dom sobrenatural que favorece a salvação humana. E que nós como igreja, nós somos agenciadores, nós somos cooperadores para a propagação dessa compaixão e dessa graça. Como foi lido aqui em Mateus capítulo 9, verso 36. Ao ver as multidões,
Ao ver as multidões, Jesus ele tem compaixão. Nisso, ele vai assistir as pessoas. Ele vai ter a sensibilidade aguçada ao ver o momento, a situação em que aquelas pessoas estão sendo acometidas naquele momento. Não só no período de pandemia, mas o período pós-pandêmico agora, que não só o Brasil, o mundo estará experimentando algo diferente em todas as esferas, econômica, política, religiosa. Nós podemos ver que isso é uma situação em que afetou, uma situação em que mexeu com todo mundo. Voltando lá na questão de que, infelizmente, alguns, não vou dizer que se aproveitaram disso, mas que infelizmente não conseguiram superar, isso eu estou falando de nós como igreja, não conseguiram superar esse momento, e que também deverão ser alcançados. Não somente a igreja, hoje o desafio é de se preocupar com aqueles que ainda não conhecem Jesus, mas com aqueles que conhecem Jesus e que infelizmente caíram e que estão desviados e que estão fora desse contexto também, e que merecem da compaixão. A graça já tem, a graça já receberam, a compaixão é o que eles podem estar necessitando neste momento, e que nós precisamos, como igreja, atentar a essas pessoas. Nós temos infelizmente um grupo grande hoje que se diz ser os desigrejados. Esse é outro alvo que a igreja, qualquer igreja local, ela tem que alcançar. Começar pela nossa casa seria talvez o ideal, e assim avançar para aqueles necessitados, aqueles desagraciados. Que nós possamos estar atentando nisso também. Jesus ele está atentando aqui justamente quando ele fala. Eu queria ver 3 situações com vocês aqui essa noite. Eu queria ver a situação que Jesus, quando ele sai, ele vê as pessoas, e quando ele está vendo as pessoas, ele logo vem o desejo de assistir. Esse assistir é de dar assistência naquilo que elas precisam. Com essa pandemia, as pessoas deverão ser assistidas, tanto no seu lado emocional, no seu lado espiritual e no seu lado econômico. A igreja deve buscar no Senhor sabedoria, buscar recursos, assim como o pastor Wellington já desafiou aqui a todos nós, para que nós possamos ter recursos, para que possamos manter missionários e assim agregar futuros missionários para a pregação do Evangelho, para que o Evangelho possa ser propagado, para que o Evangelho possa ser pregado, disseminado, seja em hospitais, seja em escolas, seja em presídios, seja em todo e qualquer outro lugar, ou abrir pontos missionários, novas igrejas, ou revitalizações de igrejas, para que possamos alcançar esses 2 grupos, quer sejam aqueles que infelizmente estão fracos, aqueles que infelizmente caíram no opróbrio de achar que fazem parte de um grupo, e que Deus está presente, ou que está junto com Deus, mas que na realidade está um pouco afastado do corpo de Cristo, e aqueles que ainda nem conhecem a Jesus. Essas pessoas carecem e necessitam de assistência, e nós precisamos estar preparados justamente para isso. Para aqueles que não são convertidos, nós temos a palavra de Deus, quando ele fala sobre a questão da graça, onde nós devemos nós devemos pregar, anunciar o Evangelho, para que essas pessoas possam ser restituídas, para que essas pessoas possam ser inseridas no corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 3, verso 23, é o seguinte: porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus,
graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelo seu dom gratuito e imerecido, nós aqui presentes, nós não estamos necessitados desta forma. Mas há pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que estão totalmente destituídas da graça de Deus, e que nós como igreja precisamos ver essas pessoas, precisamos assistir essas pessoas na sua área espiritual, na sua área material, na sua área emocional. E a crise, irmãos, sanitária, ela vai passar, ela já está passando, ela já está ficando amenizada. Mas a crise ela não veio agora, mas que ela foi potencializada, é a crise emocional. Irmãos, a devastação emocional que essa pandemia trouxe e que irá gerar durante muitos anos ainda, o reflexo disso é muito grande, é incalculável. É incalculável. Órfãos da pandemia, vítimas de abuso da pandemia, quer seja de cunho sexual, quer seja de cunho físico, emocional, vítimas que estão sendo a cada momento, a cada dia, sendo crescido, né, em nossa sociedade. Essas pessoas necessitam de assistência, essas pessoas precisam de nós, essas pessoas precisam de Jesus Cristo, essas pessoas carecem da glória e da graça do Senhor. E nós, como dispenseiros, nós, como atalaias de Cristo, estamos aqui justamente para pregar a palavra do Senhor. Mas para isso, nós precisamos estar em pé. Irmãos, uma das coisas que eu tenho visto, e que não tenho sombra de dúvida de dizer, talvez eu possa errar na porcentagem, mas em média de 80% a 90% das pessoas hoje que buscam, e vou dizer, na nossa casa, no reino espiritual, que buscam alguma ajuda emocional, na realidade, ela está passando por uma crise espiritual. Eu tenho acompanhado pessoas e de uma forma mais íntima você começa a conversar, e que ela está fazendo uso de psicologia, de psiquiatria. Eu não estou aqui dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é errado, isso é bom. A ciência, Deus usa essas duas ciências para que nós possamos tirar proveito disso, no lado emocional. Mas muitas pessoas que eu tenho acompanhado também, na realidade, essa crise emocional, ela é fruto de um esfriamento espiritual, aonde esse esfriamento espiritual vai levar com que essa pessoa, a carne dela, comece a combater ainda mais a vontade de Deus na sua vida. Uma vez que ela recebeu o Espírito Santo, uma vez que ela tem o Espírito Santo, ela conhece a verdade, ela conhece os caminhos certos. Mas a partir do momento em que ela começa a se esfriar espiritualmente, a carne começa a dar uma vazão maior, e justamente é onde talvez ela comece a achar que aquilo ali é uma crise emocional, e na realidade é uma crise espiritual, é o esfriamento. É onde as pessoas, por isso que muitas vezes elas não conseguem, diante de uma dificuldade, diante de uma luta, diante de uma diversidade, elas se manterem em pé. Aí ela vai se usar de ciência, ela vai se usar de remédios que talvez não são necessários, que se porventura ela conseguir correr a Cristo, se ela conseguir se manter em pé, se ela conseguir se manter firme, com certeza esse lado emocional vai ser tratado. Lembrando, não estou aqui dizendo que a psiquiatria e que a psicologia e que alguns remédios são de todo errado, não estou dizendo isso, mas há situações em que é que nós, muitas vezes, nós brincamos com a nossa espiritualidade, nós negligenciamos a nossa espiritualidade, e esse é um fator preponderante, aonde nós
que já experimentamos a compaixão, já experimentamos a graça do Senhor, infelizmente nós, quando experimentamos essa turbulência que veio agora, de uma forma aonde pegou de rico a pobre, de intelectual a menos abastado intelectualmente, de pessoas com posses ou sem posses, de várias culturas, de várias nações, e nós no meio como igreja, alguns infelizmente caíram. E justamente nós, que estamos aqui para pregar a compaixão e graça, que nós devemos pregar o Evangelho do Senhor, nós precisamos também nos cuidar. Nós precisamos fazer uma autoanálise nossa diariamente, porque senão como que nós vamos conseguir avançar? Como que nós vamos conseguir encarar esse campo aonde nós queremos alcançar as pessoas que estão destituídas da glória do Senhor, as pessoas que estão fora do caminho do Senhor, as pessoas que nunca entraram no caminho do Senhor? Para que nós possamos entrar nesse campo, nós precisamos levar a sério a nossa espiritualidade. E esse levar a sério, o que é? É participar de cultos, é orar, é jejuar, é ler e estudar a palavra do Senhor. Ultimamente, eu tenho falado para onde eu prego, e eu dou aula no seminário, quando eu falo para os seminaristas, eu falo: parem de ler a Bíblia, estudem, não menosprezando a leitura bíblica, mas estudem, porque agora com o advento da internet, das redes sociais, o que tem de coisas erradas aí, e que tem pessoas que já leram 5, 6 vezes a Bíblia, e que está sendo seduzida por falsos ensinos. O que eu tenho levado principalmente para os futuros seminaristas, futuros pastores, eu falo: parem de ler a Bíblia, estudem. Se você tiver que ficar um mês em um versículo, fique. Se você tiver que ficar um ano em um livro, fique, estude. Porque as pessoas estão bebendo de tudo o que não presta, com essa facilidade, e isso vai afastando. A pessoa muitas vezes acha que ela está fazendo bem para ela, e o mal está entrando cada dia no coração dela. A psicologia ela é boa, mas temos que saber até que ponto ela é. A filosofia é boa, mas temos que saber até que ponto ela é. Mas para eu saber esses limites, eu tenho que saber o que é real e o que é verdadeiro. Se eu não tenho contato diário com o que é real e verdadeiro, eu não vou conseguir pregar a compaixão e graça, eu não vou conseguir estar em pé, eu não vou conseguir viver essa compaixão e graça com interesse no meu coração. E é por isso que muitos estão definhando, muitos carecem, muitos necessitam, e necessitam de nós, necessitam da igreja forte. Irmãos, tem cada coisa na internet aí, e que é muito sutil. Tem coisas, irmãos, tem frases, pastor Wellington, pastor Aldilei, pastor Anacleto, pastor Ali, pastor, ele tem coisas na internet que infelizmente, por falta de conhecimento, alguns cristãos, eles compartilham até palavras do preto velho, palavras que a priori são boas, aparentemente parecem ser boas, mas as pessoas estão compartilhando palavras do kardecismo, do preto velho, ao invés de pegar versículos bíblicos. Pastor, mas eu não sei escrever, eu não sei traduzir aquele versículo, mas coloque somente ele na sua timeline, lá na sua rede social. Pastor, eu não sei como falar, não sei como explicar, coloque só o versículo você não vai errar. Mas o que tem de pessoas que estão caindo justamente, e não vão conseguir pregar a compaixão e graça, porque ela está um pouco afastada, ou ela está muito tímida, ou ela está no leitinho ainda.
Tem esse grupo que hoje se absteve de ir à igreja, ele não sabe nem o que é a igreja de Cristo, porque a igreja não é isso aqui. A igreja são as pessoas. Aqui é o templo. Eu não quero ir ao templo porque eu não quero ter um compromisso, seja de cunho financeiro, seja de cunho, sei lá, pessoal, o meu trabalho, seja a minha responsabilidade com o trabalho na casa do Senhor, com os afazeres daquilo que o Senhor tem. Aí por isso que eu me abstenho, e começa a trazer uma série de desculpas. Muitas pessoas que já experimentaram compaixão e graça, mas estão totalmente longe dela hoje. Esse é um desafio nosso como igreja também. Pregar a compaixão e graça, anunciar, continuar pregando o Evangelho, continuar pregando a palavra também para aqueles que já conhecem a graça e a compaixão. É um desafio grande para nós. É um desafio grande para a igreja, para toda e qualquer igreja local. Então, essas pessoas, elas devem fazer parte da assistência. Salmo 41 diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, e o Senhor livrará no dia do mal. Aqui no caso de cunho material, que nós possamos assistir essas pessoas, nós possamos ter essas pessoas assistidas também de forma espiritual, né? Porque eles são pecadores, são destituídos da graça de Deus. A segunda coisa que eu queria ver com os irmãos aqui é a questão da compaixão. A compaixão que sensibilizou e trouxe a empatia no coração de Cristo. Irmão, se você ler o capítulo 9, lá do versículo 1, você vai ver a compaixão de Cristo do início ao fim deste capítulo. Somente neste capítulo ele vai fazer várias coisas aqui. Ele vai fazer aquilo, vamos dizer, ele vai curar um paralítico, ele vai ressuscitar, ele vai fazer cegos enxerguem, ele vai fazer a cura da mulher do fluxo de sangue, ele vai fazer com que o mudo volte a falar ao expulsar o demônio, ele vai ressuscitar a filha do cheque. Só neste capítulo, olha só a compaixão e a graça do Senhor, a graça de Jesus sendo executada, ele assistindo as pessoas, quer seja de forma espiritual, quer seja de forma material, quer seja de forma mudar o contexto da vida ali, da questão física da pessoa, trazendo a saúde, restituindo o andar, a visibilidade da pessoa. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, Jesus, ele vê as pessoas. Segundo, ele tem a compaixão, ele é comovido, ele tem a empatia. Essa empatia que deve mover o nosso coração, mover como igreja. Aonde nós estivermos, aonde nós pudermos pregar o Evangelho, aonde nós estivermos, nós pudermos testemunhar do Evangelho, isso é bom. Pudermos usar todo e qualquer recurso. A pandemia nos forçou, nos levou a usar um recurso muito bom, que é o quê? O recurso das mídias sociais. E que se nós pudermos aprimorar, não abandonar esse recurso, será também uma ferramenta muito boa, e ela nos auxiliará para entrarmos no campo do inimigo. Seja pessoalmente, não abandonando o contato físico, o contato pessoal, mas que possamos também usar e abusar das mídias sociais para que possamos pregar o Evangelho, para que possamos pregar de tempos em tempos, para que possamos semear, para que possamos levar adiante a palavra do Senhor.
Talvez eu não tenha a capacidade de atravessar a cidade, atravessar o estado, mas através de uma rede social, o pastor pregando aqui, a igreja em comunhão, o pastor, os irmãos tendo seus momentos de pregação, compartilhando versículos, compartilhando com sabedoria a palavra do Senhor, vocês estarão contribuindo e muito com a propagação do Evangelho. Nós temos recursos, Deus está dando recursos. Deus não só está abrindo os recursos, como Ele está abrindo a nossa mente também, para que nós possamos avançar cada vez mais. Mas sempre lembrando, não deixando o contato físico, o contato pessoal, que esse é importantíssimo, e esse é o primário ainda. Imagine o apóstolo Paulo, ele nunca queria imaginar talvez o avanço das cartas apostólicas que ele escreveu, e das cartas apostólicas que ele escreveu justamente no período que ele estava preso. Ele estava preso e foi o período que ele mais escreveu as cartas apostólicas, e são cartas pelas quais nós consumimos, nós estudamos, nós lemos. Então não tem fronteiras, não tem limite para que nós possamos pregar ou deixar algo para o futuro, para a posteridade, para que nós possamos deixar para alguém, para que Deus possa usar aquele recurso ali. Tem pessoas que nessa pandemia se sentiu muito fechado, e foi se fechando e fechando. O apóstolo Paulo estava encarcerado e falou: agora que eu vou aproveitar esse momento e vou escrever, e vou pregar, e vou pelo menos guardar, para quando eu puder escrever, eu vou escrever, eu vou colocar isso, essa é a minha intimidade com o Senhor, essa experiência que eu vou ter com o Senhor agora, espiritualmente, que Ele vai me dar agora, nesse momento que eu estou preso, que eu estou encarcerado. A igreja ficou por um tempo não totalmente presa, mas ficou até um tempo sem poder vir ao templo, sem estar em comunhão física. Será que todos nós soubemos usar esse tempo? Será que todos nós tivemos sabedoria, tivemos interesse e a vontade em usar esse tempo, para que nós pudéssemos assim, quando começou lá em 2020, né? 2020 começou a pandemia, já estou dando porra. Em 2020, quando começou a pandemia, eu continuar com firmeza, eu continuar firme, não só absorvendo, mas exercendo também a compaixão e graça. Deus Ele usou quem soube usar, quem se rendeu, quem quis deixar de ser usado, foi usado nesse momento também para pregar o Evangelho. E que é um recurso hoje pela qual não volta mais atrás, daqui para frente é crescer com ele também, mas que nós possamos aproveitar tempos e fora de tempo, para que nós possamos ter sabedoria de como usufruir. Hoje, a grande parte da igreja que não faz mais parte do nosso convívio hoje, alguns foram para a glória, alguns passaram perto do vale da sombra da morte, alguns, pela muita misericórdia de Deus, não experimentaram em si e nem na sua família. Eu conheço relato de famílias inteiras serem dizimadas, avós, pais, sobraram alguns netos. Esse é um caos emocional que vai ficar marcado tanto na história da igreja, quanto na história das pessoas que não são igreja do Senhor. É por isso que eu estava falando a questão de que muitas vezes esse problema emocional que nós sentimos, que nós passamos, e que o apóstolo Paulo, no momento, ele passou por isso. O apóstolo Paulo teve suas crises emocionais, mas por ele estar firme no Senhor, ele não se deixou abalar, mas ele testemunhou.
Ele deixou claro que tem momentos que foi de extrema pressão, mas que em nenhum momento ele deixou de crer. Quando ele diz: para mim viver é Cristo, morrer é lucro, ele já tinha experimentado de tudo naquele momento ali. Ele fala: olha, para mim agora eu cheguei numa concepção, numa consciência espiritual de que a vida aqui não vale nada para mim mesmo. Para mim viver mesmo é Cristo. Se eu morrer hoje, se eu for levado hoje, nesse momento, agora, é o maior lucro, é o maior bem que eu vou experimentar nesse momento. E muitas vezes os temores que nós passamos, enfrentamos na época da pandemia, e que ainda não acabou, amenizou, mas não acabou, esses temores ainda, se eu ainda negligenciar a minha espiritualidade, ela ainda pode futuramente mexer no meu emocional, e de repente eu tenho que correr para uma série de coisas que não há necessidade. Basta eu ajoelhar e pedir ao Senhor força, basta eu ajoelhar e pedir ao Senhor: Pai, tenha misericórdia de mim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa área emocional, irmãos, tem algumas situações que eu sei que ela exige mesmo uma área científica, a psiquiatria, a psicologia. Em primeiro lugar, já posso dizer de mão a questão de abuso, né? É uma situação, ou a questão até de hormonal, a questão fisiológica, que algumas mulheres passam. Isso eu compreendo também, nós devemos compreender, a ciência já deu esse estudo para isso. Mas há umas situações, irmãos, que não são esses efeitos, ou outros também pode gerar a isso. É meramente espiritual. Não estou dizendo que eu vou abandonar talvez quem usa de remédio, quem usa dessas terapias, não estou dizendo isso, que você vai abandonar isso. Mas estou dizendo somente que olhe, faça uma autoanálise, se realmente é isso mesmo que você está necessitando neste momento. Há pessoas que estão numa crise e que foi gerada uma crise neste momento. Justamente eu acompanhei uma época com as pessoas que hoje fazem parte do Sem Igreja. Acompanhei muito próximo. Eles começaram a ter as suas crises emocionais. Eles começaram a ter as suas crises justamente por isso, porque eles sabiam que o que eles estavam fazendo não era plenamente certo. A pessoa, quando ela começa a buscar algo que o Espírito Santo pega e fala: olha, não faça, não vai, e ela começa, infelizmente, ela vai se afastando, vai se afastando. O corpo, a carne pede, o Espírito Santo falando: não volta, ela vai se afastando. Quando vê, já está lá longe. Aí acha que é emocional, acha que é isso e aquilo. Não é. O filho pródigo, para ele viver do jeito que ele queria, e para ele cair e chegar do jeito que ele chegou, ele teve que fazer o quê? Se afastar. Pai, me dá minhas coisas. Pai, o que eu quero fazer, não dá para fazer aqui. Não dá para fazer próximo ao Senhor. A vida que eu quero levar agora, que eu quero experimentar, não dá para viver próximo ao Senhor. Não dá para viver com o Senhor. E as pessoas vão afastando. Isso sem falar as pessoas que não conhecem a Jesus. Isso sem falar nisso. Quando nós falamos de compaixão de Deus, nós podemos experimentar, ver a compaixão de Deus até antes da fundação do mundo. A fundação do mundo já foi feita em compaixão e graça. O Gênesis é feito em graça, a criação do mundo é feita em graça. Deus não precisava criar, mas Ele quis. Deus não precisava criar o homem, Ele quis. Mesmo sabendo que iria virar as costas para Ele, Ele quis. E esse é o desafio nosso, de primeiro,
assistir as pessoas, ver as pessoas, mas também fazer uma autoanálise nossa. A segunda, ter a compaixão. Esse momento de compaixão. E também buscar essa compaixão a todo dia, a todo momento no nosso coração. Tem pessoas que saem para pregar o Evangelho, saem para anunciar a palavra, ou tentam pregar o Evangelho no seu trabalho e não voltam mais para o convívio. Aquelas pessoas que necessitavam da compaixão e graça não recebem a compaixão e graça. Muito pelo contrário, consegue tirar a pessoa. A compaixão e graça, ela deve ser pregada a toda a pessoa. Então Jesus, ele assistiu a pessoa, ele viu a necessidade, ele teve compaixão. E a terceira coisa, para finalizar, ele sabe a necessidade das pessoas. A partir do momento que eu estou próximo, que eu assisto, a partir do momento que eu tenho a compaixão, que eu tenho a empatia, isso vai me mover mais próximo ainda da pessoa. Com isso eu vou realmente entender a necessidade da pessoa. Assim como tem pessoas que necessitam tanto de um apoio material, elas necessitam do apoio espiritual. Mas há pessoas que não necessitam de apoio material, ela precisa de apoio somente espiritual. Ô meu queridão, obrigado, Deus abençoe, meu amigo. Ela necessita de ambos. E por isso que nós precisamos compreender a necessidade das pessoas. Mas se eu estiver longe, se essa compaixão que um dia eu experimentei, ela estiver fraca, não vai sair, não vai dar liga. A igreja precisa buscar isso a todo momento, e só vai conseguir isso no Senhor. A terceira coisa, sabe a necessidade das pessoas. Elas estavam desprovidas de proteção espiritual. Aqui Jesus, quando ele fala, olha, elas necessitam, elas estão carentes, né? E elas estão carentes como ovelhas que não têm pastor. Aqui já nós podemos buscar a questão das pessoas que realmente carecem da graça de Deus. Nós já experimentamos compaixão e graça, precisamos levar isso ao Senhor. A igreja de Cristo deve ser o sal e luz para este mundo. Amém. Ela deve envolver-se com a sociedade, sair do saleiro, sair do recipiente. A igreja deve ser agenciadora da pregação do Evangelho. Agenciadora. No seu trabalho, na faculdade, na escola, nas redes sociais que você tem, talvez você fica perdido ali horas e horas, porque agora tem pessoas, principalmente os jovens, adolescentes, eles não ficam mais na televisão. Há um tempo atrás nós brigávamos porque eles queriam ficar na televisão, não ficam mais, é só no celular. Você jovem adolescente, vocês pais de jovens adolescentes, incitam, levem eles a aproveitar a rede social para que possa pregar o Evangelho, para que possa anunciar, pregar a compaixão e graça, não somente usufruir daquilo que eu meramente acho que é bom para mim. Há coisas que são boas sim, mas há coisas que a rede social eu posso usar de uma forma melhor ainda, para que eu possa levar e anunciar a palavra do Senhor, para que eu não venha somente ficar compartilhando coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Assim como eu falei para os irmãos que eu já vi mensagens kardecistas, mensagens do preto velho, gente. Só porque fala de cunho moral, efeito assim, as pessoas compartilhando, e pessoas que são cristãs, ao invés de nós estarmos semeando a compaixão e graça, nós estamos semeando coisas erradas ainda, nós estamos compactuando. Mas por quê? Porque está faltando alguma coisa em nós, não é do povo aí fora, eles não conhecem, falta na igreja de Cristo. A sabedoria é o primordial nesse momento, mas eu preciso buscá-la no Senhor.
Como eu disse anteriormente, pastor, eu não sei escrever, eu não sei parafrasear o versículo. Não tem problema, coloque somente o versículo. Você não vai errar. Mas não deixe de pregar o Evangelho. Deus nos deu uma oportunidade de aprendermos algo mais, aproveitarmos e absorvermos algo mais, além do tete a tete, não menosprezando a pessoalidade, o contato, mas aproveitando tudo o que puder, toda e qualquer forma de pregar o Evangelho, a compaixão e graça do Senhor. Uma semente lançada, nós não sabemos a eficácia disso, mas o que importa é nós sairmos a semear. Em Lucas capítulo 8, acho que é Lucas capítulo 8, que fala, eu gosto muito do início da Jesus, ele falando, o início dessa parábola. Um semeador saiu a semear. E é interessante, se você analisar, fizer uma análise rápida desse texto, você vai falar, poxa, peraí, Jesus falou, um semeador saiu a semear. Peraí, um semeador, eu não sou semeador, literalmente, mas um semeador, literalmente, ele sabe o momento e a hora e aonde lançar a semente. Você sabe, concorda ou não? Ele sabe, ele não vai desperdiçar. Mas ele fala, um semeador saiu a semear, e ele lança em 3 solos que naturalmente, na profissão, um semeador não lançaria. Em pedra, vou lançar semente aqui, eu não sei o que vai nascer, é uma propriedade muito grande, no espinho. Mas ele fala, um semeador saiu a semear, ele encheu o alforje. Então tudo aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos, nós devemos lançar, nós devemos levar, nós devemos anunciar tudo aquilo, encher o nosso alforje. E olha, e não importa, ali é um ambiente que eu acho que não vai dar certo, não interessa, lance. Às vezes nós somos expertos demais e nós perdemos as oportunidades que é dada justamente por isso. E o semeador, quando ele fala aqui, ele lançou em solo pedregoso, em solo que tinha era com espinhos, aonde a semente caiu e ficou rasa. Você acha que um semeador profissional, na sua profissão, ele não conhece esses lugares? Lógico que ele conhece, mas ele usa justamente a figura do semeador. O que ele está querendo dizer? Pregue, pregue. Somente isso. Leve a mensagem do Senhor, anuncie a minha compaixão e a graça, leve a minha compaixão e a graça, pregue para as pessoas que não têm esse pastor, para as pessoas que necessitam desse pastor. A igreja deve estar sob o domínio do pastor Jesus, para que ela possa assim semear, para que ela possa assim pregar a compaixão e graça do Senhor. O pastor Wellington deve saber disso, outros pastores também. Irmãos, entre os pastores eu acho que não tem isso, eu nunca vi, mas entre a igreja, por uma falta de conhecimento, tem pessoas que acham que não se deve levar a compaixão e graça dentro dos presídios. Diz que é um desperdício. Sabia, pastor? Infelizmente, entre os pastores eu acho que não tem, e graças a Deus, e tomara que não tenha, mas infelizmente dentro de algumas igrejas eu já vi, pastor, e não foi nenhum e nem 10, achar que não necessitam, não querer lembrar do solo pedregoso, não querer lembrar do solo, olhar para esse tipo de solo e não querer fazer a semeadura, não pensar que mesmo dentro desse solo, dessa visão, há um espacinho que pode haver, que a semente vai cair e vai brotar e vai gerar muito. Quantos pastores saem dali dentro do presídio? Quantos pregadores da mensagem de Deus
Quantas pessoas que saem dali, que talvez não são pastores nem missionários, mas que são membros, vão se tornar membros ativos dentro do corpo de Cristo? É por isso que para nós anunciarmos a compaixão e graça, nós temos que estar usufruindo, temos que estar ligados, sintonizados na compaixão e graça. Senão eu vou ter medo, não vou ter vontade, eu vou selecionar trabalhos. Para que pregar no hospital se a pessoa ali já vai morrer? Por que o missionário vai perder tempo com quem já está ali? O médico já falou que tem 5 minutos. Se não houver um milagre, ele tem 5 minutos de vida. Para que investir financeiramente nesse grupo de pessoas, de missionários? Para que investir em grupos de missionários da escola, sendo que a obrigação de educar são os pais? A educação moral aos pais, a educação intelectual são os professores. Irmãos, são cada coisa que a gente tem que agradecer porque nós estamos ouvidos ainda. Mas nós ouvimos cada coisa muitas vezes, irmãos, e mesmo assim vamos agradecer a Deus, porque ainda ouvimos. Mas que isso não caia no nosso coração, que isso possa nos motivar, que isso possa nos alavancar, que isso possa nos levar a anunciar a compaixão e graça. Amém. Irmãos, porque não é só a pandemia que desmotiva, são uma série de coisas, irmãos. Tem tanta coisa que se nós colocarmos, vem um peso no nosso ombro e que muitas vezes quer desmotivar de pregar o Evangelho. Mas que isso não aconteça no nosso coração. Se porventura acontecer, infelizmente, vamos correr primeiro aos pés de Jesus. Correr aos pés de Jesus, para que nós possamos assim viver de compaixão e graça e assim anunciar. Para concluirmos, a compaixão e a graça são atributos de Deus. A compaixão e graça são atributos de Deus. Segundo, somos igreja de Cristo. Recebemos esses atributos para agir em favor de nós mesmos e de outros. Devemos mostrar ao mundo o resultado da compaixão de graça, da compaixão e da graça de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Que Deus abençoe essa palavra, irmãos, que nós possamos meditar nisso. E não vamos também só pensar no outro. Se cada um der conta de si, a igreja ela é muito forte. Que eu possa estar fazendo uma autoanálise, que eu possa estar vendo o meu coração. Eu até convido você, vou fazer oração, você bate a sua cabeça nesse momento, e que você possa estar refletindo. Como que está a sua comunhão? Como que está esse seu momento com Jesus? Talvez você esteja necessitando mais de compaixão e graça. Talvez você está fraco por alguma situação. Talvez algo, sei lá, tem desmotivado, tem tirado você do caminho exato do Senhor. Que você possa estar fazendo uma autoanálise agora. Eu estou até bem, eu estou até mais ou menos com o Senhor. Que possa melhorar mais. Eu estou bem, que eu possa melhorar cada vez mais. Eu estou me sentindo um pouco fraco, que eu possa correr direto ao Senhor. Paizinho, Senhor, nós somos igreja do Senhor. Graça e compaixão são atributos do Senhor. Aleluia. Como igreja do Senhor, nós recebemos isso, Senhor. Nós somos agraciados, recebemos a sua compaixão, experimentamos, e assim, ó Pai, somos revestidos
para assim, ó Pai, pregarmos essa compaixão e graça. Paizinho, estamos vendo momentos difíceis, crise, Senhor, emocional, crise espiritual, crise financeira, crise saúde, Senhor, sanitária, enfim, ó Pai, várias crises, Senhor, infelizmente nós estamos experimentando, quer seja em nossa carne, quer seja pessoas próximas a nós, quer seja quando nós olhamos para esse mundo, quando nós assistimos, quando nós vemos a necessidade desse mundo, Senhor, mas que essa necessidade possa ser motivo pela qual nós venhamos buscar força cada vez mais no Senhor, para que assim nós possamos ser força também para Ele, Senhor. Paizinho, tenha a misericórdia de cada um de nós, tenha misericórdia, Senhor, de momentos preciosos que nós temos para envolver mais com o Senhor, com a sua obra, com a sua casa, Senhor, ou eu mesmo, Senhor, da minha forma espiritual. Senhor, tenha misericórdia, para que eu possa experimentar todo e qualquer momento e qualquer situação, Senhor, numa leitura, em um estudo, Senhor Jesus, em uma oração, em um jejum, em um louvor, em um culto, Senhor, que eu possa sentir a necessidade, que eu possa sentir a alegria de cultuar ao Senhor e cultuar com os irmãos, cultuar nos templos locais, Senhor, com toda a sua igreja reunida. Paizinho, Senhor, nós rogamos ao Senhor a sua misericórdia, rogamos que o Senhor mande ceifeiros, os campos estão brancos, precisamos de ceifeiros, Senhor, precisamos, Senhor, da sua graça e anunciar a sua graça, precisamos da sua compaixão a cada dia e anunciar a sua compaixão. Paizinho, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da sua igreja, e que o seu amor e a sua graça, Senhor, esteja conosco, Senhor, neste momento e para sempre. Amém, ó Pai. Que Deus abençoe.